senhores senadores e senadoras, eu inicio minha breve fala agradecendo o senador Dário Berger pela permuta e me possibilitar falar nesse momento. E quero dizer, como já o fez a senadora Fátima, que hoje é um dia especial para a nação brasileira, para a nossa jovem democracia. Infelizmente, um dia muito ruim, um dia muito triste, porque hoje está completando exatamente um ano da decisão final derradeira deste Senado Federal, que decidiu impedir uma presidente da República que nenhum crime cometeu. Nenhum. Aliás, ela foi acusada e, por isso, a Câmara aceitou o impeachment sob a batuta do ex-presidente, deputado e ex-deputado Eduardo Cunha, que hoje não só perdeu o seu mandato parlamentar, como está preso já há bastante tempo. Por nenhuma razão, por razões que eles inventaram, que, aliás, lamentavelmente, o partido político de oposição, até então o maior partido, mas que hoje também definha, porque tem exatamente na figura do seu presidente o maior questionamento sobre corrupção. Vejam quanta ironia da vida. Aquele que subia na tribuna, aquele que falava mais grosso no combate à corrupção, na irresponsabilidade da presidenta Dilma, na gastança que o país vivia, aquele é que foi pego agora, recentemente, não a partir de denúncias vazias, não, a partir de investigações levadas a cabo e recheadas de prova, pegando dinheiro de uma pessoa que hoje eles dizem um grande marginal, mas que à época era o amigo predileto tanto do presidente afastado do PSDB quanto do presidente ilegítimo. Pois bem, olha quanta ironia do destino. Pessoas que até ontem vociferavam contra a corrupção, está aí, hoje não conseguem explicar o porquê que recebem 500 mil, 1 milhão em malas que percorrem o Brasil inteiro, de carro, de avião, e depois dão uma passeada em várias contas bancárias até chegar ao destino final. Tudo isso com o objetivo de despistar. Olha, e a presidente que tiraram alegando que havia cometido pedaladas fiscais. Tiraram uma presidente alegando que ela havia ilegalmente cumprido uma lei que era a lei do Plano Safra. Veja quanta ironia. Mas naquela época nós já dizíamos, senadora Anastasia está aqui, nos ouviu com todo o equilíbrio que requer ao exercício de um cargo parlamentar, essas críticas, que para ele não são novas, porque eu as fiz todos os dias durante a comissão de impeachment. Certamente ele como eu, ou ele, não como eu, porque eu já sabia que isso aconteceria no Brasil, porque nós dizíamos, de fato, a gente tem uma crise à nossa frente, uma crise que é econômica. Se essa crise que é econômica tem alguns de seus aspectos, as razões que a gente deva buscar nas ações do governo central, obviamente tem. Mas é uma crise econômica que está acometendo o mundo inteiro, é uma crise cíclica do sistema capitalista. E naquela hora, nós deveríamos nos unir para tentar resolver os problemas, como fizeram várias nações do mundo. Rússia, China, inclusive, que viu o seu PIB cair da casa dos 2 dígitos, de 10%, 12%, para menos de 6%, ou um pouquinho mais de 6%, ou seja, uma crise profunda. Então, era a hora do Brasil se unir, mas eles não. Eles preferiram o caminho da oposição irresponsável. Disseram, ela venceu as eleições de 2014, mas não vai governar. Entraram com ações na justiça e que depois esse presidente afastado do PSDB disse, entrei na justiça contra ela apenas para encher o saco. Ele não encheu o saco da presidenta Dilma. Ele não incomodou a presidente Dilma. Tampouco atentou somente contra o partido da presidente ou contra todo o grupo que defendia aquele projeto político, não.
Ele encheu o saco foi da população brasileira. Ele prejudicou milhares e milhares e milhares de famílias que, se já viviam um problema grave de desemprego, passaram a viver um problema mais grave ainda. Porque aqueles poucos que se seguravam no emprego foram perdendo um a um os seus postos de trabalho. Estão aí os jornais mostrando 20% das famílias, todos estão desempregados. Todos estão desempregados. Mas eles cantaram o canto da sereia. Bastava tirar Dilma, colocar Temer, tudo melhoraria. A crise seria extinta. A responsabilidade fiscal viria. Tudo melhoraria. Porque todos os problemas eram da Dilma, que não tinha coragem de tomar as medidas radicais que tinham que ser tomadas. Assumiram o poder definitivamente há exatamente um ano. Há exatamente um ano, provisoriamente, desde o mês de abril. E agora, qual é o balanço que nós fazemos? Eu estou com um balanço aqui. Eu estou com um balanço escrito e voltarei à tribuna para ler este balanço escrito e deixar registrado nos anais da história. Voltarei para fazer esse balanço por escrito. Mas agora eu faço apenas um resumo. Qual é o Brasil que a gente tem hoje? Primeiro, o plano que eles apresentaram era exatamente aqueles que eles escreveram na Ponte para o Futuro. Achando que, diminuindo a presença do Estado e o incentivo do Estado no desenvolvimento econômico, eles iriam resolver o problema porque economizaria dinheiro. Eles alcançaram um feito, um único feito, que foi a queda da inflação. Agora, a queda da inflação, diferentemente do que eles falam, não é fruto da aplicação de uma política econômica acertada, não. A queda da inflação é fruto da recessão, é fruto da depressão, é fruto dos trabalhadores desempregados. Porque quem não tem emprego não tem salário. Porque quem não tem salário não compra. E se não compra, a loja não vende. E se a loja não vende, a fábrica não produz. Era nessa hora que o Estado brasileiro deveria entrar. O Estado brasileiro deveria incentivar a economia, incentivar as indústrias, mas não fizeram isso. Pelo contrário, tiraram dinheiro da economia. Tiraram dinheiro da economia. Agora, tiraram dinheiro de quem? Do mais pobre. Tiraram dinheiro do trabalhador. Veja, semana passada a gente viu aqui, inclusive um senador que eu disse, senador, seja honesto com o seu Estado. Com o seu Estado. Seja honesto. Volte a usar o microfone e diga que o senhor foi enganado, como todo o Brasil foi enganado, porque semana passada ele usou de um dos microfones do Senado para dizer o seguinte, comemorar uma decisão adotada por Michel Temer. Uma decisão que o Michel Temer fez uma grande ação. Ele liberou, ele antecipou a liberação do PIS/PASEP para homens e mulheres a partir de para homens a partir de 65 anos e mulheres a partir de 62. O que na lei era a partir de 70. Isso é uma maravilha. Milhares de pessoas, velhos, idosos, serão beneficiados. Pois bem, dias depois, foi exatamente o jornal o Globo que publicou o seguinte: medida provisória atrasa o pagamento do PIS/PASEP para idosos com 70 anos ou mais. Segundo o levantamento que o jornal fez, o presidente Temer anunciou a medida provisória 797 e que essa medida beneficiaria 7,8 milhões de trabalhadores, que é aquela que foi comemorada aqui, 7,8 milhões. Mas, na verdade, a metade dessas pessoas já tinham esse direito adquirido. A metade já tinham o direito adquirido por ter mais de 70 anos e já poder sacar o PIS e PASEP. Entretanto, além de inflar os números, ele deu uma carência de 7 meses. Aqueles que tinham direito legal pela lei de retirar o direito, ele mudou a lei, dando uma carência de 7 meses. E o contingente de pessoas atingidas é muito maior. Ou seja, não é nem aquela história de dar com uma mão e tira com a outra. Nem isso foi feito. Ele tirou com as duas mãos e ainda mentiu. Ainda mentiu como fez agora com o decreto do Renca, que, aliás, é o seu ministro do Meio Ambiente que está em todos os jornais o criticando, dizendo que o governo errou. Olha que governo é esse. O presidente está lá na China tentando, não digo vender, mas liquidar o Brasil, as nossas empresas. E o seu ministro aqui, e ele lá defendendo o decreto da Renca, que é
aquele fim que ele deu a uma área de preservação na Amazônia de mais de 4 milhões de hectares. Ele está lá justificando que é correta a medida. Na China. E o seu ministro aqui no Brasil criticando, dizendo que o governo errou. Pois bem, também ele agiu a nação brasileira e a inteligência do nosso povo e da nossa gente. Porque ele disse que revogou um decreto e fez outro. Ora, fez um outro, mudando a forma, mantendo exatamente o mesmo conteúdo. Então é lamentável. Aqueles que diziam que era pedalada, era crime, está aí, ó, o que aconteceu ontem no Congresso. Não conseguiram aprovar a mudança de meta ontem, não por causa da oposição, que sofreu, que foi desrespeitada, não só como parlamentares, mas como mulheres, como nós fomos no dia de ontem, desde antes de ontem, 2 dias seguidos, mas não tem problema, porque eles não conseguiram reunir a sua base para aprovar um projeto que queria. Não conseguiram. E veja, presidente, se Vossa Excelência me der mais um minutinho somente, mais um, claro, eu só gostaria de dizer o seguinte, que para muitos estranhou o fato da tropa de choque, entre aspas, dos deputados não estarem presentes. Foram para a China com o presidente. Mas por que? Se era tão importante esses 2 projetos, TLP e meta fiscal? Porque mais importante, obrigado, senador, mais importante do que esses 2 projetos, sabe qual é? Preparar a base para enfrentar a segunda denúncia que Temer vai sofrer. E aí virá nova gastança novamente, serão mais 14 bilhões para um país que não tem dinheiro, um Estado que não tem dinheiro, para benesses de parlamentares. Ora, minha gente, hoje é um dia de muita reflexão, mas de muita luta, porque nós não temos tempo só para refletir, nós temos que refletir e lutar ao mesmo tempo. E antes de sair da tribuna, eu quero mostrar aqui, presidente. Hoje são 49 dias que Michel Temer descumpre a sua palavra com a sua base aliada e não edita e não manda para o parlamento a medida provisória mudando a reforma trabalhista. Lamento que isso esteja acontecendo. Muito obrigado, presidente.